Nós estamos vivendo dias difíceis, e dias difíceis muitas vezes nos levam a uma retomada de conceitos, uma retomada de prioridades, uma retomada de valores, e muito provavelmente você é alguém que passou por uma dessas crises. Todo mundo aqui no nosso trabalho ou na nossa universidade, a gente está precisando aprender a retomar. Quem trabalha começou mais cedo, a galera das universidades estão voltando agora, a maioria, né? Seja remoto ou semipresencial. Então nós precisamos retomar. E para nós aqui como comunidade não é diferente. E pensando em retomar, um texto que veio ao meu coração foi Romanos 1, de 16 a 25. Diz assim o texto: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus em meio às coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Quero orar com você. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. E nós desejamos ser também orientados pela tua palavra. Nós fomos orientados pela tua palavra até aqui, Deus, desde a abertura, quando o Luiz esteve aqui orando conosco. O Senhor tem falado conosco por meio dos louvores. Nós te agradecemos, Deus, pela vida dessa banda, por cada um dos seus integrantes, pela sua igreja, Deus, pela Yang, pelos seus pastores. Nós oramos pelo pastor Jack Nilson e os demais pastores daquela comunidade, que de fato, Pai, nós possamos caminhar em unidade e que na nossa unidade o Senhor seja visto e que isso continue abençoando a nossa cidade. Nós te agradecemos por isso. E assim também nós pedimos, Deus, que o Senhor, à luz dessa palavra, nos ensine a retomar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós, quando pensamos em retomar, algumas perguntas podem surgir. Retomar de onde? Retomar por quê? Retomar como? Todo mundo foi pego de surpresa por essa pandemia, por essas circunstâncias, que nem pediram licença e entraram e tomaram conta da nossa vida. E a retomada para alguns começou muito cedo, alguns nem pararam. Outros optaram por retomar um pouco mais para frente. Retomar se tornou cada vez mais difícil, porque eram muitas as informações. Fica difícil até saber para que lado ir. Eu vou retomar, mas tem a Covid. Preciso usar máscara? Não preciso usar máscara.
precisa ficar distanciado, não precisa ficar distanciado. É uma gripezinha. Não, é um vírus que mata mesmo. São muitas informações. E na semana passada eu assisti aquele documentário, O Dilema das Redes. Quem aqui assistiu esse documentário? Uma das frases que me chamou a atenção daquele documentário foi o seguinte: que nós viemos da era da informação para a era da desinformação. Em tempos de fake news, em tempos de programação, nós estamos sendo condicionados a nos posicionar ou a crer naquilo que os algoritmos nos mostram, naquilo que a mídia, de certa forma, as redes estão nos impulsionando. E fica difícil retomar mesmo. Nós vivemos uma realidade de um país totalmente polarizado. Tudo vira política. Essa situação toda que nós estamos vivendo com essa doença, já passaram de 140 mil mortos, e a gente muitas vezes ainda se pega voltando para a discussão política que envolve essa pandemia. Então, retomar não é algo fácil. Retomar não é algo simples. Mas retomar é necessário. Nós vivemos um caos não planejado. E quando eu olho aqui para esse texto, para o texto de Romanos, eu encontro o apóstolo Paulo nos propondo uma retomada. O apóstolo Paulo é alguém especial. Quando você pega o Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 deles é de autoria do Paulo. Paulo é um cara relevante. Paulo, ele é um poliglota. Falava hebraico, aramaico, grego e latim. Eu no português aqui já dou as minhas escorregadas. O Paulo falava essas 4 línguas. Nós estamos numa disposição de mundo onde nós temos o Oriente predominantemente budista. Aquela sociedade é orientada por isso. O mundo árabe é orientado pelo islamismo. Um pouco da África também, uma boa parte da África também. E o Ocidente é judaico-cristão. E muito disso por conta de Paulo. Porque muitos dizem, Paulo foi o cara que sistematizou a religião. Paulo foi o cara que sistematizou o evangelho. E alguns vão falar, nossa, o Paulo foi lá e deu um borrão naquilo que Jesus fez. Mas nós não cremos nisso. Pelo contrário, quando você pega a datação dos escritos do Novo Testamento, as cartas paulinas, e inclusive a carta aos Romanos, é um texto anterior aos evangelhos. Dos 4 evangelistas, Lucas e Marcos tiveram uma relação muito próxima de Paulo. Então há uma boa chance de Paulo ter influenciado também essas pessoas nos próprios relatos do evangelho. Não das histórias que foram, de certa forma, compartilhadas ali, né? Não necessariamente no caso de Lucas e Marcos, mas Paulo influenciou esses homens. Quando nós pensamos no porquê que Paulo foi um cara acima da média e que possibilitou essa construção da sociedade judaico-cristã, é porque Paulo, enquanto judeu, formado lá nos pés de Gamaliel, um cara que teve assim formação high, formação top ali entre os fariseus, ele trouxe a cultura judaica, ele interagiu com a filosofia grega, e ele como cidadão romano também fez o mix desses 3 aspectos culturais, e hoje nós temos uma sociedade judaico-cristã. Paulo, esse cara, ele sintetizou o evangelho. Muitos dizem que Romanos é o evangelho segundo Paulo. Então Paulo nos dá algumas instruções de como retomar, porque essa comunidade aqui em Roma é uma comunidade de cristãos que não era expressiva. O N.T. Wright, que é um dos 5
principais teólogos do nosso tempo, no seu comentário de Romanos, tem um comentário chamado Paulo para Todos, que é muito bom. Ele diz ali no seu comentário que provavelmente quando Paulo envia essa carta, havia provavelmente uma centena de cristãos de predominância gentílica em Roma. Só que quando essa carta cai ali, há uma explosão. Quando a gente lê os relatos em Atos, que Paulo foi ao Areópago, que discutiu filosofia com os caras, aquilo foi como uma explosão. Porque essa mensagem que ele está propondo do Evangelho, que propõe uma ordem ao caos, que propõe uma retomada de um mundo perdido, era uma mensagem que nunca antes na história tinha sido ouvida. E foi por isso que, quando eu fiquei orando e pensando, e de repente quando veio esse texto, eu falei, está aí. Está aí um texto que nos ensina algumas coisas sobre retomar. Usar Paulo e pensar em Paulo e pensar na origem de todas as coisas é uma forma de retomar. Porque quando Paulo começa a escrever, e quando ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, e que o Evangelho é a salvação para todo aquele que nele crê, e aí ele começa a relatar que o homem, tendo conhecido a Deus, não glorificou como Deus, ele começa a fazer um relato da origem. É um relato do Gênesis. É um relato da queda que ele está fazendo aqui. Ele está propondo para aqueles cristãos que estão ali em Roma, que se eles querem viver uma vida diferente, se eles querem se reorganizar à luz do caos, se eles querem enfrentar a César, se eles querem uma vida nova, uma vida diferente, eles precisam se reorientar a partir de uma palavra que é poderosa. A partir de alguém que é absoluto, que é superior inclusive a Roma. E por isso que ele volta à origem. E ele começa a descrever o caos da queda. E se você lembrar um pouco comigo do que foi a proposta de Deus lá no Gênesis, algumas coisas estavam bem claras. Adoração a Deus, trabalho e descanso. Deus organiza as coisas dessa forma. Mas o homem não permaneceu na aliança. Adão pecou. Depois a gente vai ver Deus agindo na história, e isso sendo de novo orientado para que a gente não faça essa inversão. Êxodo 3, quando Moisés recebe os mandamentos, o primeiro mandamento é: não terás outro Deus além de mim. Porque quando a gente altera essa lógica divina, alguns problemas começam a acontecer. Lutero vai dizer que nós não quebramos algum mandamento sem antes quebrar o primeiro. Nós quebramos um mandamento. O Eugene Peterson, escrevendo esse verso, ele diz que o homem deixou de adorar a Deus, e porque ele deixou de adorar a Deus, a sua vida perdeu o sentido. Nós vivemos uma sociedade que antes da pandemia, para muitos, já tinha perdido sentido. A pandemia só fez essas coisas se tornarem ainda mais latentes, só fez a crise, a ansiedade, a depressão, a falta de sentido para a vida só gritar mais. São os dados que o Luiz trouxe hoje para nós. Chesterton diz que quem não crê em Deus, crê em qualquer coisa, principalmente em si mesmo. E esse foi o pecado de Adão. Crê em si mesmo. E aí o homem que foi feito para adorar a Deus, passou a adorar o trabalho. O trabalho virou o centro da vida para o homem. E nós vimos isso acontecer ao longo da história. O homem que começou a adorar o trabalho, pegou o trabalho e invadiu no tempo de descanso e começou a trabalhar, inclusive no descanso. E a adoração ficou para o final. A palavra descanso
Não é no sentido de alguém que está cansado e que precisa descansar. Até porque Deus não se cansa, né? Deus criou todas aquelas coisas, Deus criou o mundo, mas Deus não cansou. Deus é onipotente. Então o descanso ali tem sentido de se recrear, de se deleitar. E nós, enquanto sociedade, passamos a nos recrear na adoração. Primeiro porque a adoração, ela precisou ganhar um espaço na nossa agenda. E normalmente é o que sobra. Segundo, porque o momento da adoração para nós virou um momento de êxtase. A gente vem para a adoração, para receber do Senhor, recarregar e enfrentar a semana novamente. Mas essa é uma lógica que nos adoece. Porque é a lógica do eu no centro. E como nós lemos aqui, essa lógica propõe para nós algo ruim. O N.T. Wright, ele tem uma versão da Bíblia traduzida, e ele diz assim nesse texto de Romanos, que os homens depois da queda, tendo o ventre como seu Deus, sendo o Senhor de si mesmo, eles aprenderam a pensar de forma inútil, e o seu coração, sem sabedoria, tornou-se obscuro. Uma vida independente de Deus, uma vida de independência, só pode produzir morte. O individualismo no nosso tempo só produz morte. A nossa independência de povo, de país, ela está alicerçada a um grito: independência ou morte. Mas quando isso se trata de Deus, o que eu quero dizer para você nessa noite é que independência é morte. Andar sozinho é morte. Não estar conectado é morte. Não ter pertencimento é morte. E o caos não veio por causa do coronavírus. O caos não veio por conta do mercado. O caos não veio por conta da esquerda. Ou o caos não veio por conta da direita. O caos não foi criado pela igreja. O caos é fruto da queda. São pessoas que machucam pessoas. São pessoas que fazem mal aos outros. São pessoas que desvirtuam princípios políticos, sociais. São pessoas que administram mal as suas relações. E é por isso que Paulo diz aqui que a vida perdeu sentido. Porque existe um caos maior que Roma. E esse caos tem nome, é pecado. Existe um caos pior do que o coronavírus, e esse caos se chama pecado. Distanciamento de Deus. Na linguagem do Gênesis, quando o pecado entra na história, há morte, e morte física. E isso é um caos. Só que Paulo, quando chega ali, ele propõe para nós algumas coisas. E ele propõe para os romanos algumas coisas que podem nos ajudar a retomar. Primeiro, nós precisamos entender que nós somos de fato uma geração idólatra. Nós precisamos entender que nós temos um reizinho na barriga. E se as coisas não saem do nosso jeito, a gente espanta. Os nossos pais, eles podem até ter adorado o trabalho, mas eles adoraram o trabalho para nos dar uma condição de vida melhor. A nossa geração adora o trabalho para ser rico até os 30 anos. Porque de que vale ser rico se eu não puder aproveitar a minha riqueza? A nossa geração piorou um pouco essas condições. E isso trouxe cada vez mais falta de sentido. O Tim Keller vai dizer no seu livro Fé e Trabalho que ídolos pessoais influenciam
e moldam profundamente o nosso comportamento. Nós estamos sendo orientados por ídolos. E se você continuar lendo essa passagem de Romanos, ele vai descrever como nós nos tornamos bestiais, inclusive nos aspectos da sexualidade, na inveja, na malícia, na ganância. E quando eu falo da sexualidade aqui, você não precisa nem se preocupar que eu não estou falando do homossexualismo. Eu estou falando de instinto animal, de homem que não consegue se relacionar com mulher sem uma segunda intenção, de mulher que não consegue se relacionar com um homem sem uma segunda intenção. É isso. Nós não olhamos mais uns para os outros como irmãos. E tem algumas pessoas que, movidos pelo instinto, só enxergam aquilo que podem receber. Essa é uma vida distante de Deus. Uma vida distante de Deus faz com que governantes se apropriem do direito, entre aspas, de usurpar grana pública. E faz com que uma pasta como a saúde seja roubada. E isso vai fazer com que lá na ponta, no hospital, na periferia, não chegue recursos. E pessoas vão morrer por isso. Isso é bestial. Isso é desumano. E isso tem origem no pecado. Por isso, se nós queremos retomar a nossa vida, se nós precisamos hoje retomar a nossa história, nós precisamos resolver primeiro esse problema. O problema do pecado que habita em mim, do pecado que eu carrego. Eu tenho que parar de terceirizar a culpa e falar que é o outro, falar que é o sistema, falar que é a corrupção, falar que é a igreja, que é a escola, que é todo mundo, menos eu e você. E é isso que Paulo propõe aqui, ele volta para a origem. E ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. E eu quero dizer que o Evangelho é o nosso ponto de retorno. É por aí que nós começamos a retomar a nossa história. É por aí que a gente começa a dar uma resposta para esse caos instaurado no mundo. É a partir do Evangelho de Jesus, porque como diz o versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A orientação de Jesus no Sermão do Monte é: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Tudo. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é fácil, porque a gente tem uma visão equivocada a respeito do que se trata o reino de Deus. Muitas vezes nós achamos que o reino de Deus é um lugar para onde a gente vai. E normalmente, na linguagem comum, a gente entende que a salvação vai nos levar para o céu. Mas eu quero te dizer nessa noite que a salvação não tem a intenção primária de te levar para o céu. O Evangelho tem a intenção de te levar a se tornar uma pessoa, Jesus Cristo. O reino de Deus não é um lugar onde se vai, mas uma pessoa que se encontra. E essa pessoa obedece pelo nome Jesus Cristo de Nazaré. Isso é a salvação. É a partir daí que a gente retoma. É a partir daí que a nossa vida pode, de fato, encontrar sentido em meio ao caos. Então, se você está aqui, você entende que você precisa retomar. Retome a partir do Evangelho. Retome a partir de Jesus. Você precisa reconstruir uma relação de trabalho. Reconstrua a partir de Jesus. Você precisa reconstruir a sua vocação. Reconstrua a partir do que Jesus significa na sua vida. Não reconstrua a partir dos benefícios que você pode ter. Não reconstrua a partir não retome a partir do resultado. Isso tudo é fumaça. Se nós queremos encontrar sentido para a vida, nós precisamos retomar a partir de Jesus.
Se nós queremos encontrar um sentido para a nossa existência, não há outro lugar para onde se ir do que a pessoa de Jesus. Enquanto Jesus não for o centro de tudo que você tem, nada do que você possa conquistar vai trazer sentido e realização para a sua vida. Então, se você quer retomar, entende que precisa retomar essa noite, retome a partir do Evangelho. O Tim Keller, em outro livro chamado Deuses Falsos, vai dizer assim: se alguma coisa é a nossa salvação, então temos que tê-la. Portanto, ela se torna inegociável. Se as circunstâncias ameaçam tirá-la de nós, ficamos paralisados por um medo incontrolável. Se algo ou alguém tira de nós, ardemos de ódio e lutamos contra essa sensação de desespero. Quero te fazer lembrar do começo da pandemia, o caos que esse mundo virou em função de álcool gel. O cara vai para a farmácia, compra tudo que tem, compra analgésico e faz estoque. Por quê? Porque essa é a salvação deles. Porque quer garantir a sua família, o seu, esse senso de posse. E não está errado a gente se cuidar, não, gente. Acho que a gente tem que se cuidar mesmo. Mas a Bíblia é muito clara: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que estiver disposto a entregar, esse vai encontrar. A salvação não é circunstancial. Porque nós estamos lidando com um mundo que é chamado de novo normal, um tempo que é chamado de novo normal, e a gente acha que a gente vai ter que jogar com as regras desse jogo, mas quem disse? Essa nem foi a primeira vez que essa palavra foi usada, que essa expressão foi usada. Isso já foi usado antes nos atentados à Torre Gêmeas. Ali foi o primeiro lugar que o novo normal surgiu. Mas a história é marcada por diversos acontecimentos que mais ou menos mudaram o curso. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a salvação que Jesus Cristo proporciona dividiu a história em duas, em antes e depois de Jesus. E nenhum novo normal vai ser superior à salvação de Jesus. Então, se há um lugar para a gente retornar, esse lugar é Cristo. Nós precisamos retornar a Jesus para colocar ordem nesse caos. Mas esse caos não no mundo, nesse caos que se chama minha vida. Nesse caos que se chama minha história. Eu preciso retornar. Então, primeiro, nós retornamos a partir do Evangelho, através de Jesus Cristo. Em segundo lugar, retome pela fé que é orientada pela palavra da verdade. Ali o texto de Romanos 1,17 vai dizer que o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos retornar pela fé. Pela fé, mas não só pela fé na palavra, na pessoa, mas a fé na palavra também. Quando nós olhamos o que aconteceu no século XIX, a chegada da razão, da ciência, isso foi causando uma série de estranhezas. E um filósofo que você conhece, o Nietzsche, ele começou a criticar esse momento. E dizer que essa esperança na ciência e na razão se tornou uma nova religião. Só que a ciência só constata, à luz de Nietzsche, aquilo que já existe. Ela não pode destrinchar ou apontar aquilo que o ser humano pode vir a realizar. Mas as críticas dele não param por aí. A crítica dele chega nessa questão da liberdade individual, onde cada um tem sua verdade. E nesse livro do Tim Keller que eu já mencionei aqui, Fé e Trabalho, ele diz que se ele tivesse numa conversa com Nietzsche, e Nietzsche estivesse criticando essa liberdade individual, que a verdade é relativa, cada um tem sua verdade, ele pegaria e falaria que nós somos uns hipócritas. Porque como pode cada um ter uma verdade e chegar aos direitos humanos e querer estabelecer uma verdade com base no quê? Na verdade de quem?
Um mundo de verdades relativas é um mundo sem sentido. Por isso que a nossa retomada é pela fé na palavra da verdade. Jesus Cristo, em João 8, 31 e 32, diz assim: disse Jesus aos judeus que tinham crido nele: se permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos retomando hoje, mas nós não abrimos mão de retornar sob duas perspectivas. Nós retomamos a partir de Jesus, e nós retomamos a partir da palavra da verdade. Essas são verdades absolutas, inegociáveis para nós. Em tempos de caos, nós precisamos retornar a verdades que são absolutas. E Jesus Cristo é absoluto, assim como a sua palavra. Talvez você chegou aqui como quem precisa retomar. Talvez você chegou aqui e você é daqueles que defendem verdades relativas. Tristan Harris, ex-executivo da Google: se não concordamos sobre o que é verdade, ou que existe uma coisa como a verdade, estamos ferrados. Esse é o problema abaixo dos outros problemas. Porque se não concordamos sobre o que é verdade, então não podemos sair de nenhum dos nossos problemas. E eu quero te dizer nessa noite que a verdade tem nome. A verdade é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero te pedir para ficar em pé no seu lugar. Nós cantamos uma música aqui, Emaús. Essa música diz que ele entrou em casa, que ele está na mesa, que ele nos observa. Ele quem? A verdade. Ele quem? A salvação. Ele quem? A boa notícia. A boa notícia é que há esperança para mim e para você. Porque o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré é essa boa notícia. A boa notícia que dá para retomar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que a pandemia gerou em você. Eu não sei que tipo de caos você tem passado. Mas eu sei quem pode estar com você em casa. Às vezes a sua casa é um caos. Mas eu sei quem vai com você em casa. Quem senta com você à mesa. Às vezes as suas emoções são um caos. Mas eu quero te dizer nessa noite que a salvação, e a salvação em Jesus, não é necessariamente ou obrigatoriamente um antídoto para que você seja curado da sua doença. Mas com certeza é um antídoto para sarar a sua alma. Essa é a salvação. Porque a salvação ela é incircunstancial. É para quem está são, mas é para quem está doente. É para judeu, é para gentil, é para rico, é para pobre, é para pecadores de todas as classes, como eu e você. Porque diante de Jesus Cristo, o diferente só é Jesus. Eu e você estamos nivelados, equiparados, fazendo parte do mesmo caos. Por isso todos nós precisamos retornar a partir do Evangelho. E uma vez, ouvindo sobre essa passagem
dos discípulos no caminho de Emaús, o pastor que estava pregando, falava desse Jesus que ele aparece quando a gente reparte o pão, quando a gente compartilha a vida, quando a gente divide as nossas dores. E naquele texto diz que aqueles discípulos, no partir do pão, perceberam que era Jesus e que imediatamente Jesus sumiu. O texto não diz para onde Jesus foi, mas esse pregador diz que na interpretação deles, Jesus sumiu, porque Jesus entrou neles. E isso fez eles voltarem para Jerusalém, para encontrar os outros discípulos que estavam em casa, para que a mensagem continuasse. E aí vem Jesus e aparece para os discípulos, aparece para Tomé, fala: toca aqui na minha mão. Ressignifica a história de Pedro. E aí vem Atos, e o Espírito Santo desce, e a mensagem do Evangelho continua, e chega em Paulo, e chega no Ocidente, chega aqui para mim, para você, para que hoje você possa sair daqui e levar para sua casa Jesus Cristo de Nazaré, e levar para sua casa aquele que é incircunstancial, que não oscila como suas emoções, que não oscila como o mercado, que não oscila. Esse é Jesus. Celebre a Ele, fale com Ele nessa hora, cante. Ele entrou em casa, essa é a nossa casa, somos uma família para pertencer. Ele está aqui, cante essa verdade, celebre essa verdade. Ele está em casa, Ele está na mesa.